A pessoa não perde a visão quando ela sai do foco. Ela sai do foco e depois perde a visão. É verdade. Eu aprendi isso foi quando eu fui entender o porquê que aquele homem estava no foco e quando ele de repente resolveu a desobedecer às suas autoridades terrestres, a ver as coisas, mas não querer enxergar. E primeiramente, é claro, desobedecer os princípios e a vontade de Deus. Esse moço que eu falo é o Sansão. Sansão, ele estava no foco. Ele saiu do foco, ele saiu do centro da vontade de Deus, fez todas as coisas de errado que poderia ter feito na época. A principal delas foi envolver com a mulher estrangeira contra a vontade de seus pais, dormir com ela, e daí a pouco era uma cilada que o inimigo tinha feito para tirar a visão dele. Logo depois os filisteus chegaram, aprisionaram ele e furaram os 2 olhos dele. O inimigo, ele trabalha na nossa vida como se fossem esses filisteus. Existem 3 formas que a gente enxerga. São 3 formas para enxergarmos, para termos a visão. A primeira forma, nós enxergamos de maneira natural. A segunda, de maneira carnal. A terceira, de maneira espiritual. A natural é quando nós nascemos, essa visão que nós vemos tudo, mas sem maldade, por meio de não conhecermos mesmo qual que é o motivo que nós estamos vivendo. Nós já nascemos sem sabermos disso, nós aprendemos e aprendemos com a palavra. Quando nós conhecemos a palavra, aí nós optamos ou por viver de maneira carnal ou por viver de maneira espiritual. Quando nós vivemos de maneira carnal, é a pior fase das nossas vidas, porque nós nascemos, nós enxergamos, mas quando nós aprendemos, entendemos como se deve viver, aí nós tampamos as nossas vistas. A primeira fase da vida de Sansão, a primeira visão ele perdeu e viveu de forma carnal. Sabe por quê? Porque ele via tudo, ele enxergava, mas não queria enxergar. Essa é uma fase que nós vivemos quando nós estamos saindo do centro da vontade de Deus. Nós sabemos das coisas, sabemos do que é verdade, do que pode, do que não pode, mas queremos enxergar só o que convém a nós mesmos. Queremos viver só conforme as nossas próprias vontades. E quando nós vivemos com as nossas próprias vontades, nós saímos do foco e perdemos a visão. A maneira espiritual de ver é nós vivermos, enxergar de forma natural, mas tentarmos entender e viver de forma espiritual. Porque quando nós vivemos de forma natural, se a gente vê de repente uma coisa que não é do agrado de Deus, nós temos que tampar a visão, nós temos que perder a visão para o mundo, para a gente viver com a visão espiritual. É uma coisa assim meio que confusa, porque para a gente ver as coisas espirituais, que são as sobrenaturais, nós temos que
se tornar cego para as coisas carnais. Se você não quer ver as coisas espirituais e você quer viver pelas coisas carnais, você fica cego para as coisas espirituais. E quando nós aprendemos a palavra de Deus, o modo natural da gente ver as coisas, ele passa a nos dar condições para a gente ter essas duas escolhas. Mas a primeira coisa que nós temos que abrir mão é dos olhos naturais. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós automaticamente abrimos mão dos olhos naturais, porque quando nós olhamos com os olhos naturais, nós ouvimos e aprendemos de Deus. Aí Deus nos dá duas escolhas: ou viver vendo as coisas carnais, ou viver eternamente vendo as coisas espirituais.